Fala pessoal, tranquilo? Então, dando sequência aqui às atividades do canal, no último vídeo eu apresentei, né, as linhas gerais, né, que vão guiar os nossos próximos passos aqui no canal. Mas eu deixei um pouquinho aberto, né, aquele que ia ser, né, o próximo vídeo, né, exatamente como seriam esses próximos passos, né? É o que eu acabei decidindo fazer e até justificando um pouco o atraso, né, para eu postar esse vídeo aqui. Eu acabei decidindo criar então playlists, né? Essa aqui eu vou dar até o nome dela, né? As grandes corporações modernas e a economia do século XXI. E aí então no vídeo de hoje eu vou apresentar rapidamente, né, aquilo que vai ser essa playlist e já vou adentrar aqui em algumas categorias, né, que o Marx identificou que vão ajudar a gente ao longo dos próximos vídeos, né? E, na verdade, é até um dos temas que eu estava devendo aqui no passado aqui do canal, né? Na minha cabeça eu tinha até já feito algum vídeo sobre isso, mas eu acabei dando uma pesquisada ali e não encontrei. Então, se eu falei isso, devo ter falado muito rapidamente dentro de algum vídeo, enfim, não tinha nada muito sistematizado quanto a isso. Bom, qual que vai ser o nosso objetivo com essa nova playlist, né? Eu vou criar uma playlist, embora entendam ela como dentro, né, dessa linha de analisar criticamente o pensamento administrativo, né? O objetivo aqui vai ser. São dois objetivos. Um eu consigo garantir e o segundo vai depender aí do avançar, né, das minhas pesquisas, enfim. O que eu garanto é o seguinte, que a gente vai estudar o surgimento, né, dos gestores profissionais, né, então dos administradores, da grande corporação moderna, seja na produção, né, na esfera da produção, na esfera da circulação, enfim, no transporte. E também o que a gente vai ver até com mais detalhes hoje, né, é esse revolucionamento das bases da economia, né, falando mais especificamente, né, dos meios de produção, que é um tema, né, um ponto que eu sempre batia lá quando eu estava falando, por exemplo, da queda da taxa de lucro, aumento da composição orgânica do capital, enfim, a gente via isso muito em abstrato. Aqui a gente vai ver o que de fato, né, como de fato essas coisas acontecem, né, lá dentro das fábricas, né. Bom, então isso aqui é o que eu garanto. Qual que vai ser o segundo objetivo, mas aquele que vai depender um pouco do sucesso ali dos estudos, das pesquisas, né? A partir disso, a ideia é esboçar conexões entre esses movimentos, né, da esfera da administração, né, da esfera da produção ali, com os desdobramentos da economia. Então, por exemplo, a queda da taxa de lucro já é uma conexão visível, né, que já tem muitos estudos sobre isso, né? Aumento da composição orgânica do capital, uma pressão para ter uma queda da taxa de lucro. Também no passado, né, comecei a estabelecer uma conexão entre essa queda da taxa de lucro e aquele boom das atividades financeiras, né, que alguns autores chamam de financiarização. Mas a gente vai tentar, enfim, não só ficar focando nessas, né, mas conseguir estabelecer outras, né. Bom, então isso aqui é os objetivos, né, e agora rapidamente alguns limites e ressalvas, né. As nossas principais referências dentro dessa playlist, né, as grandes corporações modernas e a economia do século XXI, vão ser o Chandler, naquele texto, naquele livro que eu já apresentei, né, o The Visible Hand, e o Marx, né, principalmente nos três livros do Capital. O que isso significa, né, em termos práticos? Né, que a discussão vai ter, né, como palco, né, a Inglaterra. Eu coloco aqui mais ou menos aproximadamente até 1870, que mais ou menos ali até onde vão os dados que o Marx apresenta lá no Capital, né? O Engels termina a editoração, né, do Capital já nos anos 90, né, 1890, mas a maioria dos dados eles são interrompidos ali no final dos anos 60, início dos anos 70, né? Então, como não está no meu horizonte tentar combinar esses dados com outros dados sobre a Inglaterra, não sei nem quais seriam outras boas fontes para encontrar dados, né, da Inglaterra ao longo do século XIX, né?
provavelmente a gente vai ter esse limite ali até os anos 70. E os Estados Unidos, né, que é o período coberto pelo Chandler, né, que é ali de mais ou menos, né, do início do século XIX. No próximo vídeo a gente vai ver que ele retorna um pouquinho antes, mas ali pegando o início do século XIX até do século XIX até 1920, né? Então, uma outra ressalva é que a administração moderna, né, o surgimento das grandes corporações, ela é o tema central do trabalho do Chandler. Isso não é um tópico ignorado pelo Marx, mas não é o centro da discussão do Marx. Então, isso significa que, em termos práticos, para a gente conseguir seguir uma linha mais sendo mais fácil para mim, né, e para a gente seguir uma linha coerente, né, eu vou utilizar, né, o trabalho do Chandler como a base, né, como a linha, e o Marx como para fazer aportes críticos ou para trazer esses contrapontos, né, a partir da história da Inglaterra. Né. Eu já até identifiquei alguns aqui, então a gente vai ver isso nos próximos vídeos. Mas então, para a gente ganhar tempo, né? Então, hoje eu vou trazer. Hoje o Marx vai ser o protagonista, né? Eu vou trazer. Não vou nem falar mais no Chandler hoje. A gente vai olhar, né, para algumas categorias, né, que o Marx identifica lá no Capital e que vão ser muito úteis para a gente ao longo dos próximos vídeos. Então, aqui, entrando então, já no tema mesmo do vídeo de hoje, né? O que a gente vai apresentar de uma forma bem simplificada. Eu espero ainda no futuro fazer um vídeo mais, né? Porque como o professor Semir tem muita pesquisa sobre isso, o Leandro, enfim, várias pessoas que eu já citei ao longo aqui, né, nos vídeos do canal, né, como eles têm pesquisas muito dedicadas a isso, né, eu tenho muitos dados, né, à disposição para a gente, e é um tema muito interessante, né, então tem condições de fazer vídeos muito mais detalhados sobre isso, né, explorar muito mais essa temática, que ela é muito rica, é muito interessante. Mas hoje aqui eu vou apresentar de forma bem simplificada, né, alguns nuances que vão nos ajudar, né, nos próximos vídeos, né. Então, já para a gente já começar a identificar, né, vão ser três grandes categorias, né, três formas de organizar a produção dentro do capitalismo. E eu coloco até aqui como observação, né, que essas três formas elas coexistem dentro do capitalismo, né. Eu vejo a gente viu muito isso, né, quando o pessoal estava fazendo as pesquisas, né, que muitos autores, né, entendem, né, que dentro do capitalismo teria só a grande indústria e as outras formas elas seriam superadas quase que nos primórdios do modo de produção capitalista, né. Elas citam inclusive momentos como grande indústria, né, momentos em que determinado setor ainda não alcançou uma forma de organização condizente com a grande indústria, né? Então, vai ficar claro até aqui, né, algumas passagens do Marx que eu vou trazer na sequência, que essas três formas elas coexistem dentro do capitalismo, ainda que a organização como grande indústria seja a forma mais eficiente. Mas então vamos lá, vou começar aqui pela forma mais básica e até a gente chegar na grande indústria. Bom, a primeira categoria aqui, né, que aparece até no capítulo 11 do livro 1 do Capital, é a forma de organização, né, por meio da cooperação simples. O que caracteriza, né, a cooperação simples, né, o que o Marx chama de cooperação simples? A produção ela mantém as características artesanais, mas quando a gente, lembrando, né, dos estudos sobre Idade Média, né, o trabalho, né, era artesanal, mas principalmente nas cidades, né, ele era feito ele era regulado, né, pelas corporações de ofício, né. Então você tinha ali um artesão mesmo, um mestre artesão, né, e ali alguns poucos aprendizes, né, que estavam ali para aprender aquele trabalho, né, e depois iriam também se tornar mestres artesãos, né. Então você não tinha ali vários artesãos, né, trabalhando juntos para a produção dos produtos, né, das mercadorias, né. No capitalismo, né, aquilo que a gente chama de cooperação simples é justamente quando que o capitalista consegue reunir ali nas fábricas, né, vários artesãos. Então eles estão produzindo, né, a mesma mercadoria,
do início ao fim, né? O que caracteriza a cooperação simples é justamente que são trabalhadores extremamente qualificados, né? Então eles conseguem, vou produzir aqui um relógio, e ele produz o relógio do início ao fim. O relógio até é um exemplo que o Marx vai utilizar no Capital depois para falar da produção manufatureira, né? Que é ali quando aparece a divisão do trabalho. Mas então aqui a grande característica da cooperação simples é trabalhadores qualificados fazem aquela mercadoria do início ao fim, mas você tem um ganho ali, porque é até o que o Marx vai chamar de força social do trabalho, que é quando o capitalista consegue reunir essas pessoas dentro da mesma fábrica. E ali o Marx dá uma série de exemplos, até questões ali interessantes, até não é muito. Não aparece muitas vezes na obra do Marx ali, mas ele fala até questões de motivação mesmo dos trabalhadores em ali estar trabalhando junto, enfim, ele traz vários elementos ali de questões sociais mesmo ali, né, de atividades sociais, né, que culminam, né, num boom na eficiência, né. E aí aqui vocês vão ver que eu tentei trazer algumas passagens ali, né, do Capital ali que ajuda a dar uma reforçada desses pontos. Eu não vou ficar, eu até me joguei aqui para o outro lado da tela, né, para vocês conseguirem dar uma lida aqui nessas passagens. Eu grifei aqui uns trechos e eu vou focar só nesses trechos que eu grifei aqui, que enfim, para trazer algumas informações novas ali, né. Aqui nesse primeiro aqui, o Marx ele coloca, né, que o comando do capitalista, né, no campo da produção torna-se agora tão imprescindível quanto o comando do general no campo de batalha. E aí tem aquele exemplo também, que o passagem que eu coloco ali na sequência, ele coloca aquele exemplo da orquestra, né? Então ali você tem o regente, né? Para reger a orquestra, né? Que, você teria ali, né, vários artesãos, né, violinistas, enfim, que estão ali fazendo, né, o mesmo ofício, mas você precisa ter um comando, né, uma direção para que aquilo não vire uma bagunça, né, para que eles consigam se manter dentro do tempo, enfim, manter a dinâmica, né, enfim, pianíssimo e tal, enfim. Eu acho um exemplo muito bom o do violinista da orquestra, né, justamente porque ele inclusive reforça, né, essa aura artesanal, né, que caracteriza a cooperação simples. E uma outra passagem aqui, né, é que ele coloca que a própria cooperação que aparece, né, como uma forma histórica peculiar do modo de produção capitalista. Isso aqui é muito interessante, essa passagem, né? O que ele está falando? Que a cooperação não é a cooperação capitalista que aparece como uma forma histórica específica da cooperação, mas ao contrário, é a própria cooperação que aparece como uma forma histórica peculiar do modo de produção capitalista. Isso aqui é muito interessante, ele tá apontando ali que esse elemento cooperativo, né, para atividades produtivas é quase que uma característica que é inaugurada dentro do modo de produção capitalista. É bem interessante esse ponto. E ali, né, bom, aqui reforçando aquele ponto que eu já tinha colocado, né, que você vai encontrar tipicamente, né, dentro da cooperação simples, diversos trabalhadores produzindo a mesma mercadoria dentro do mesmo espaço, né. Aí aqui tem o exemplo, né, do que eu falei ali, da orquestra, né. Avançando então um pouco mais, a organização via cooperação, né, ela também se caracteriza pela baixa composição, né, orgânica do capital, né, que significa que os principais gastos, né, do capitalista ainda são com salários. E aí aqui o Marx também coloca, né, que a cooperação simples ela continua a predominar, reforçando aquilo que eu falei no início, né. A cooperação simples ela continua a predominar naqueles ramos da produção em que o capital opera em grande escala, sem que a divisão do trabalho, então a categoria que a gente apresenta na sequência, a divisão manufatureira do trabalho, ou a maquinaria que é típica da grande indústria, desempenha um papel significativo. Então, a cooperação, ainda hoje, no século XXI, com certeza, tem alguns ramos, poucos, mas que a forma predominante ali ainda é de produção, né? Ainda é a cooperação simples, né?
E aqui, só para encerrar esse ponto, né, comparado, né, com os demais processos de trabalho, né, os que a gente vai apresentando na sequência, a cooperação simples ela ainda é o menos, né, o menos eficiente, né, que o ganho com a produção, com a escala de produção ainda é menor. E também ainda onde, né, como que eu falei, né, que os trabalhadores são muito qualificados, né, ainda onde há relativamente, né, maiores gastos com salários. Por que relativamente? Porque mesmo na grande indústria, dependendo do aumento da escala, você pode ter mais trabalhadores ali, né, dentro daquela fábrica e que vai significar, né, maiores gastos absolutos com salário, né? Ainda que isso seja uma exceção, Marx traz uns dados lá também, discutindo, né, com os apologetas lá, né, para mostrar que, na verdade, obviamente, né, quando o capitalista ele começa a gastar mais com maquinaria, ele de fato está substituindo força de trabalho, né, então ele está diminuindo, em termos relativos e absolutos, né, o número de trabalhadores dentro das fábricas, né. Bom, agora então vamos entrar aqui na divisão manufatureira, que é o capítulo 12 do livro do Capital. E aqui uma pisada na bola que eu dei, eu só fui perceber isso quando eu estava organizando aqui o roteiro para o vídeo. Aqui eu separei poucas passagens, né? Eu só separei essa aqui. Então, não sei se eu perdi, enfim, quando eu estava lendo, mas enfim, eu achei que eu tinha separado mais passagens aqui. Mas aqui vocês vão então ter que confiar um pouco mais nos pontos que eu estou identificando, né? O que caracteriza, né, a produção, a divisão manufatureira do trabalho, né? Nela, né, o trabalho nele perde essa aura artesanal, né, e ele passa a ser dividido em subtrabalhos, né, em subatividades que são realizadas, né, por diferentes trabalhadores. Consequentemente, você substituir trabalhadores qualificados, né, por trabalhadores especialistas, né, especialista naquela subatividade ali que ele realiza diariamente de forma repetida, né? E curiosamente, não é um ponto muito determinante aqui, mas que a gente vai ser interessante para a gente depois entender a grande indústria, né? E o mesmo acontece com as ferramentas. Surge, né, uma série de ferramentas específicas para a subatividade que o trabalhador ali ele vai exercer. Então começa a aparecer diferentes tipos de martelo, diferentes tipos de machado, enfim. E isso vai inclusive facilitar depois, né, o desenvolvimento das máquinas ferramentas. O ponto aqui que eu destaquei, né, é que a divisão manufatureira do trabalho é uma criação absolutamente específica do modo de produção capitalista. Então, da mesma forma como a cooperação no trabalho, né, ela aparece como um produto, né, do capitalismo, a divisão manufatureira, ela obviamente também ela é uma característica, né, própria do modo de produção capitalista, né. Então, assim, estou reforçando isso que ajuda a gente a entender por que você consegue, dentro do capitalismo, que você tem um boom, né, na eficiência da produção, na escala da produção, enfim, porque as sociedades que se organizavam de forma capitalista conseguiram se impor sobre as demais sociedades, enfim, isso é uma discussão, não é nosso objetivo aqui, mas é um ponto bastante interessante, né? E que ajuda a gente a pensar, inclusive, né? Eu sempre tenho um olhar, ainda que seja um olhar de esperança, né, de como que a gente pode se organizar no futuro, né, outras formas de organização social. E é importante a gente entender, né, o que fez do capitalismo um modo de produção tão dominante, né, justamente para a gente não negligenciar esses pontos. E essa eficiência produtiva, com certeza, né, se não o principal, né, ponto que caracteriza, né, o capitalismo. Então, nesse contexto, né, no contexto da divisão manufatureira do trabalho, né, surgem aqueles estudos em torno dos tempos e movimentos. Né? Eu acho que quando eu comecei a falar, não, a gente vai olhar aqui para o pensamento administrativo, eu acho que mesmo quem não é da administração pensou ali no Taylor, no Ford, né? E aí vem lembra, né, desses termos, né, estudos dos tempos e movimentos. O que é isso? Justamente olhar, né? Eles estavam olhando ali para aqueles trabalhadores especialistas e encontrar melhores formas, né, ali, dele exercer aquela atividade, né?
às vezes o Taylor, inclusive, queria subdividir mais e mais e mais para que aqueles trabalhadores fossem mais e mais especialistas e, portanto, né, quando eles estão pensando em especialistas, não é só simplesmente para aumentar a eficiência, né? Também para diminuir a dependência, né? Aquela história de que os trabalhadores não deveriam nem pensar, né, separação entre o trabalho intelectual do trabalho braçal, enfim. E os movimentos, né? Aqui uma grande carência ainda dentro da divisão manufatureira do trabalho é os tempos que são perdidos com a movimentação, né, com o deslocamento dos bens, né, da matéria-prima, enfim, da matéria em processamento, né, de uma fase a outra da linha de produção. Então, a organização manufatureira, né, a divisão manufatureira do trabalho, né, também se caracteriza pela baixa composição orgânica do capital. Então, a gente está aqui ainda muito próximo daquela composição orgânica que a gente encontrava a gente encontrava e encontra ainda, né, dentro da cooperação simples. E comparando, né, a cooperação simples com a divisão manufatureira do trabalho, a gente tende a ter menores gastos com salários aqui, né? Porque justamente por causa desse movimento que eu apontei, né? Quando você substitui trabalhadores qualificados por especialistas, né, você aumenta, né, a quantidade enfim, de setores da sociedade que você pode olhar ali para fornecer aquele serviço, né? Você não precisa buscar só naqueles polos que estão formando aqueles trabalhadores extremamente qualificados, né? Mas os ganhos de produtividade, eu termino aqui, né, que os ganhos de produtividade, né, eles têm há um ganho, né, mas ele é um ganho ligeiro quando comparado com a grande indústria, que é o que a gente vai falar aqui na sequência. Bom, a grande indústria está lá no capítulo 13 do livro do Capital, um capítulo gigante, né, um dos maiores capítulos do livro do Capital, se não o maior. O que caracteriza, então, a grande indústria, né? Enquanto na divisão manufatureira do trabalho a gente tinha trabalhadores munidos de ferramentas produzindo, né, as mercadorias, aqui esses trabalhadores eles são substituídos por máquinas ferramentas que, ainda que supervisionadas, né, por trabalhadores, essas máquinas ferramentas elas são as protagonistas, né? Elas que de fato produzem. E elas produzem, né, justamente porque elas estão ligadas, né, por transmissores a uma grande fonte de energia, né? Uma fonte, inclusive em muitos casos, né, tem que garantir também altas temperaturas, enfim, para manejar o ferro, enfim. E então, mas eu até coloco aqui em alguma passagem, principalmente, né, quando a grande indústria começa a dar os primeiros passos, essa grande fonte de energia ela ainda pode ser uma força motriz humana. Então os trabalhadores eles podem, né, acumular a função de supervisionar, corrigir, né, os defeitos das máquinas ferramentas, né, os erros que a máquina ferramenta está cometendo ali. Mas também eles podem ter que garantir, né, o fornecimento de energia, né, o movimento, né, dessas máquinas ferramentas. Então, vocês conseguiram entender nesse movimento ali, né? Você tem uma fonte de energia ali, né? A máquina a vapor, né? Que vai ali por meio dos transmissores, as engrenagens e tal, garantindo, né, levar essa energia até as máquinas ferramentas que existem, e o Marx aponta isso, né? Existem dois grandes tipos de máquinas ferramentas, né? Aquela que uma máquina só, né, ela junta, né, ali uma série de ferramentas, né, se a gente pensar ali dentro da produção manufatureira, né, aquela máquina ela junta diversas ferramentas e só ela já resolve o serviço ali. Você tem uma máquina ferramenta que pega a matéria-prima e transforma no produto final. Enquanto que, aí que o Marx vai falar que seria a cooperação simples levada para a grande indústria, né? Que é uma máquina só que produz do início ao fim. Ou você pode ter também uma série de máquinas ferramentas, né? Que aí você aproximaria ali do que seria a divisão manufatureira do trabalho, mas uma divisão por máquinas, né? Então, uma máquina ferramenta faz uma etapa, outra máquina ferramenta faz outra etapa, enfim, mas toda a produção ela é do início ao fim conduzida por máquinas ferramentas, né?
Então, aqui, aos trabalhadores, né, resta o papel de gerar força motriz, né, exatamente isso que eu estou falando, né, quando é necessário, e também corrigir esses eventuais erros que as máquinas ferramentas cometem, né. Aqui eu destaquei, né, que o aumento do tamanho da máquina de trabalho e da quantidade de suas ferramentas, então imagina, na medida que a máquina está juntando mais ferramentas, né, ela está se tornando maior, ela demanda mais energia, né? E aí o que ele está apontando é que isso vai requerer um motor, uma fonte de energia muito maior, né? Muito mais poderosa do que a força motriz humana, né? Então há uma tendência de substituir essa força motriz humana. E diante, né, dessas facilidades, é que tem-se aquela massiva, né, desvalorização da força de trabalho que a gente encontra hoje, né? Esse é o legado um dos legados da grande indústria. E mas só em termos mais concretos, né? Quando a gente pensa nos primórdios do modo de produção capitalista, e isso até aparece, né, de forma literal dentro do Capital, quando se fala no valor da força de trabalho, então, não é só o valor, né, da reprodução, o valor para o próprio trabalhador, né, garantir a sua sobrevivência, mas é dele e sua família. Nesse momento aqui, em que a maquinaria, né, ela substitui a necessidade, né, de você ter ali trabalhadores qualificados, de trabalhadores, enfim, capazes, né, de carregar instrumentos, né, manejar ferramentas pesadas, carregar matérias pesadas, né, você tem a substituição da força de trabalho masculina, né, pela força de trabalho feminina e infantil, né. Então, nesse momento, você tem também uma diminuição do valor da força de trabalho, não só porque você aumenta a competição, mas porque o valor, né, da força de trabalho do homem, ela deixa de carregar do homem ser a fonte, né, enfim, a fonte de sobrevivência da família, né? Então o valor da força de trabalho cai justamente porque agora você soma, né, para dar o valor, né, a quantidade de recursos necessários para a reprodução daquela família, né? Você pode contar ali que você tem o homem, a mulher e, sei lá, 2 filhos, até mais, né, vendendo sua força de trabalho também. Então pulveriza, né, o valor o valor necessário, né, para a reprodução dessa família e, portanto, diminui o valor da força de trabalho. Então, desse modo, né, a grande indústria ela se caracteriza, né, pela elevada composição orgânica do capital, aquilo que a gente fala lá quando discutir a queda da taxa de lucro, enfim, aqui a gente começa a caminhar para ter uma composição orgânica, né? A relação de gastos com maquinaria e matérias-primas muito maior do que gastos com salários, né? Em alguns setores a gente já está caminhando até para ter quase 100% de gastos com maquinaria e matéria-prima e zero com salários, né? Aqui uma passagem, né? Já sabemos que a cada progresso do sistema da maquinaria aumenta a parte constante do capital, isto é, a parte composta de maquinaria, matéria-prima, etc., ao mesmo tempo que diminuiu o capital variável. Só reforçando aqui o ponto, né, que eu já estava comentando. Aqui o ponto 5, né? Comparando aos demais processos de trabalho, a grande indústria representa um salto, né, na eficiência produtiva e na redução de salários. Aqui é bem interessante, né? Eu não tinha nem colocado aqui, mas o Marx ele vai comparar isso com aquilo que seus êxitos são tão seguros quanto seriam os de um exército armado com fuzis de agulha contra um exército de arqueiros, né? Então, assim, é gigantesco a diferença, né, produtivo, né, os ganhos de eficiência da grande indústria quando comparado, né, com os demais formas, né, de organização do trabalho. E justamente, né, porque ele é tão mais eficiente, uma vez que alguns setores alcançam a grande indústria, cria-se uma pressão para que os demais setores também caminhem nessa direção. Só para a gente pensar, e isso vai ser algo que a gente vai discutir muito, né, ao longo dos próximos vídeos. Quando você tem, imagina que você tem a linha, né, a linha de valor, você tem uma indústria produzindo para uma outra indústria que aí sim vai produzir a mercadoria final que vai chegar ali para
o consumidor final. Vamos pensar o seguinte, é um exemplo. Na produção de relógios, você teria ali indústrias, né, produzindo as peças do relógio e uma outra indústria que seria responsável, né, pela montagem daquele relógio. Na medida em que essa indústria, né, que monta o relógio, ela adota, ela alcança, né, o modo de organização da grande indústria, ela tem um salto em eficiência que vai demandar que as indústrias, né, que estão fornecendo materiais para ela também tenham esse salto produtivo, senão a indústria, a fábrica, né, que teve o salto para a grande indústria, ela vai ficar sem matéria-prima, né? sem os materiais necessários para ela produzir. Ou vai ter que encontrar, enfim, vai ter que ampliar muito, né, a quantidade de fornecedores, enfim. É algo que está extremamente ligado também com aquela discussão de imperialismo, busca de outros mercados, né, para fornecer outros mercados, não, né? Outros países para garantir fornecimento de matéria-prima, enfim, o salto para a grande indústria está completamente ligado a isso, né? Então, uma vez que alguns setores alcançam a grande indústria, cria-se uma pressão para que os demais setores caminhem também nessa direção. O que pode, e assim, isso pode não se realizar, pode não ser possível fazer isso, seja por barreiras tecnológicas, que costumam ser os principais, a principal barreira, né? Você não tem ainda o desenvolvimento das máquinas ferramentas capazes de realizar as atividades daquela indústria, né? Ou pode ser também, e isso Marx aponta lá também no Capital, né? Porque o valor da força de trabalho é tão baixo que não compensa substituí-la por maquinaria. Bom, gente, então o objetivo aqui no vídeo de hoje era só trazer mesmo esses elementos gerais, e aí que é eu até coloco aqui, né? É um ponto. O Chandler, o Chandler, ele vai detalhar como é que funciona a produção em alguns ramos. Tem até, enfim, figuras no livro dele, mas ele realmente pisa na bola em separar. Ele não tem a clareza de que você tem 3 formas de organização da produção dentro do capitalismo, né? Então ele vai confundir em alguns momentos o que é a produção manufatureira com a grande indústria, enfim, é um ponto que ele pisa na bola. Então justamente foi mais interessante a gente já trazer isso aqui nesse vídeo, já resolver isso, e aí nos próximos vídeos, sempre que o Chandler pisa na bola ali, e isso for um ponto relevante, eu vou apontar aqui, falar que ele está confundindo grande indústria com manufatura, enfim. Bom, então, a partir dos próximos vídeos, né, a gente vai entrar na história, né, que o Davis Borrand é um livro, quase que um livro de história, né. Ele começa lá, né, nos primórdios do modo de produção capitalista até chegar ali em 1920, né. Então a gente vai seguir a narrativa do Davis Borrand, mas eu vou sempre continuar trazendo Marx ali, seja para apontar ali quando eu acho que o Chandler está dando uma pisada na bola, mas também para trazer contrapontos, né, da história inglesa. E vão ter muitos contrapontos, né, coisas muito interessantes para a gente pensar, né, como que são esse movimento, né, de consolidação do modo de produção capitalista. Bom, gente, então é isso. No último vídeo, né, eu tinha pedido algumas sugestões de outros vídeos, né, de alguns tópicos, né, para eu tratar paralelamente com isso, né, para não ficar só... conseguir ter uma variação aqui nos assuntos, né. É algo que eu vou ter que fazer com muita parcimônia, né, porque... como vocês estão vendo, né, esse tema que eu estou estudando, então estou no meio dos estudos, né, então o tempo que eu estou tendo que dedicar a estudar, enfim, a entender para depois fazer os roteiros é muito grande, né, nem sempre vai ser possível, mas me deram algumas sugestões ali e na medida do possível eu vou tentar trazer essas outras temáticas. Então pode continuar, inclusive, dando sugestões e tal, trazendo, né, questões, enfim, é tudo sempre muito bem-vindo, gente. É isso, um abraço e até a próxima.